Assim como a semente ela precisa de um tempo certo para germinar. Há momentos na vida em que tudo parece parar. O silêncio ele se instala e o que antes era movimento e clareza se transforma em uma névoa de incertezas. São tempos em que nos sentimos como sementes enterradas na terra, envoltas pela escuridão, sem saber se um dia nós veremos a luz ou não. Mas é justamente nesses momentos que a vida ela nos convida a uma das maiores lições: confiar no processo invisível que acontece sob a superfície. Veja, irmãos, a Bíblia ela nos lembra em Eclesiastes capítulo 3 e versículo 1. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso significa que cada estação da vida, por mais desafiadora que seja, tem um propósito. Assim como a semente ela precisa de um tempo certo para germinar, nós também precisamos desse tempo, desse período de espera. Nós precisamos muitas vezes de silêncio, de uma aparente inatividade. Essas coisas não são acidentes, fazem parte de um plano maior, um plano que nos molda, que nos prepara para o que está por vir. Imagine uma semente. Ela é pequena, ela é frágil, aparentemente insignificante, mas dentro dela está codificada a promessa de uma flor vibrante, cheia de cor, cheia de vida. No entanto, para que essa promessa ela se cumpra, a semente ela precisa passar pelo solo escuro, pela pressão da terra, pela umidade, pelo tempo. É um teste. Se alguém a desenterrasse antes da hora, esse processo ele seria interrompido. Você precisa entender isso. Nossas vidas passam por estações de solo escuro, onde tudo parece parado, onde, na verdade, estamos sendo transformados. Você já parou para pensar que, assim como a semente, você também carrega dentro de você uma promessa? Eu sei que pode ser difícil de enxergar isso quando você está no meio do deserto, quando as circunstâncias elas parecem gritar que nada vai mudar. Mas é exatamente nesses momentos que nós somos chamados a confiar em Deus. Não em nós mesmos, mas em Deus. Não nas circunstâncias, mas naquele que conhece o fim desde o princípio, o nosso Deus. Como diz lá em Isaías capítulo 55, verso 8 e 9, diz o Senhor, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Essa confiança, irmãos, não é uma confiança passiva. Na verdade, é uma escolha diária. É um ato de fé que nos permite enxergar além do que está diante dos nossos olhos. Quando nós entendemos que cada desafio, cada período de silêncio, na verdade, faz parte de um processo maior, nossa perspectiva ela muda, ela precisa mudar, ela tem que mudar. Ao invés de nós lutarmos contra o deserto, nós precisamos começar a enxergar oportunidade de crescimento mesmo em meio ao deserto. Em vez de questionar por que certas portas estão se fechando, nós precisamos passar a confiar que outras estão se alinhando com o nosso propósito, com o propósito que Deus tem na nossa vida, e as portas vão se abrir. E aqui está a beleza dessa jornada, irmãos. Assim como as estações da natureza elas se alteram, as estações da vida elas também mudam. O inverno não dura para sempre, a primavera chega, traz consigo o desabrochar das flores. Da mesma forma, os tempos difíceis que você está enfrentando hoje não são o fim da história. Me escute, eles são apenas um capítulo, uma preparação para o que está por vir. O salmista diz no Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Mas como viver isso no dia a dia? Como manter a esperança quando tudo parece desmoronar? A resposta está em pequenos atos de fé. É acordar e dizer assim: eu escolho confiar. É lembrar que mesmo quando nós não entendemos o que está acontecendo, há uma mão invisível guiando cada passo. É buscar significado nas pequenas coisas, como o sol que nasce todo dia, que nos lembra da fidelidade divina e que ela se renova a cada manhã. Glória a Deus. E quando a dúvida bater a porta, que ela vai bater, se lembre de que você não está sozinho. Lembra de José que foi levado ao Egito para salvar uma nação. Veja como Davi ele foi perseguido antes de se tornar rei. Veja como o próprio Jesus ele passou pelo deserto antes de iniciar o seu ministério. Você também está sendo preparado. Algo maior está por vir. Cada luta, cada lágrima, cada noite de silêncio está contribuindo para a pessoa que você está se tornando. E é aquilo que está no coração de Deus.
Deus. Respire fundo. Confie. A semente que hoje parece esquecida sobre a terra, na verdade está prestes a se tornar uma flor. O deserto que você está atravessando hoje, na verdade é o caminho para a terra prometida. A noite que hoje está escura e que parece interminável vai dar lugar a um novo amanhecer. No fim das contas, a vida não é sobre evitar tempestades, mas é sobre aprender a dançar na chuva, sabendo que o sol ele sempre vai voltar a brilhar. Permaneça firme, a sua jornada está só começando. Se você recebe essa palavra, coloque amém aqui nos comentários. Deus abençoe, que você tenha um dia de paz.